Queridos, em Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, estamos diante aqui de um cenário em que Deus convida o profeta Jeremias a descer até a casa do oleiro, para que, além dele ter ali uma visão do que o oleiro estava fazendo, ele também ia dizer algumas palavras ali para Jeremias. Então Jeremias desce até a olaria para ver ali a obra do oleiro, o que o oleiro estava fazendo. Quem era Jeremias? Era um profeta da linhagem sacerdotal. Ele era filho de Ilquias, um sumo sacerdote. E Jeremias então é chamado por Deus para ser profeta, ainda muito novo, ainda quando criança. Olha o que vai dizer aqui em Jeremias capítulo 1, no capítulo 1 do livro de Jeremias. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, tu falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Queridos, a gente vê aqui nitidamente que quando o Senhor chama, Ele também capacita. Se o Senhor te chamou para alguma obra e você não se sentiu encorajado, capacitado, não se preocupe, porque quando o Senhor nos chama, Ele mesmo nos capacita. É o que Ele disse inclusive aí para Jeremias. E Jeremias vai dizer para ele aí no versículo 6, né? Jeremias capítulo 1, versículo 6, Jeremias vai dizer: Eis que não sei falar porque eu não passo de uma criança. Então Deus também quer colocar em nossas bocas as suas palavras. Assim como colocou ali, ele disse que ia colocar na boca de Jeremias. Jeremias disse: Eis que não sei falar porque eu não passo de uma criança, mas o Senhor vai e diz para Jeremias: Não digas isto, não passo de uma criança, porque a todos a que eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, tu falarás. No final aqui do versículo 9, ele diz: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então Deus também coloca em nossas bocas as suas palavras, desde que nós nos disponibilizemos para fazer a sua obra. Você pode estar dizendo: eu não sei falar, eu não sei me expressar, eu não sei o que dizer. Mas você não precisa saber. Você não precisa ter uma boa oratória, você não precisa saber falar bem. É Deus quem vai colocar em sua boca, meu irmão, minha irmã, as suas próprias palavras. Basta que nós nos disponibilizemos para fazer a obra do Senhor. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega toda a terra. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É só isso que Deus quer. Que nós prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer a Ele, como está em Oséias 6, versículo 3. E Ele vai fazer a obra que Ele quer fazer em nossas vidas. Nós vamos tirar algumas lições aqui nesse texto que nós lemos de Jeremias capítulo 18. E nós vamos entender aqui que nós somos o vaso, Deus é o oleiro. No texto, isso fica bem claro. Ele é o oleiro, nós somos o vaso, né? Como ele diz aí
No versículo 6, Jeremias 18, versículo 6, não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim também sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. 2 Timóteo 2, versículo 20, a palavra de Deus vai dizer ali também assim, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Olha só, em uma casa não só existe vasos de ouro e de prata, mas também existe vasos de pau e de barro, diz aí em 2 Timóteo 2, versículo 20. E uns vasos vão ser para a honra e outros para a desonra. E aí, Paulo faz aqui uma analogia de nós com relação a esses vasos. No versículo 21, 2 Timóteo 2, 21, no versículo seguinte, ele vai dizer, de sorte que se alguém, considerando sendo um vaso, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Que tipo de vaso que nós temos sido nos dias de hoje diante do Senhor, meu irmão? Que tipo de vaso você tem se constituído diante do Senhor? Vaso de honra ou vaso de desonra? Essa é a questão. Porque Deus disse ali no versículo 6 para Jeremias, ali no capítulo 18, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós também nas minhas mãos. Que tipo de vaso nós estamos nos constituindo diante do Senhor? De honra ou de desonra? Judas, por exemplo, foi um vaso de desonra. Nós temos também ali um dos ladrões na cruz que morreu como vaso de desonra, fez o que era mal perante o Senhor toda a sua vida e morreu no pecado. Mas um dos ladrões, ele vai se tornar um vaso de honra na última hora, antes da morte. Antes de morrer, naquele mesmo dia, ele entrega a sua vida para Jesus e transforma-se de um vaso de desonra para um vaso de honra. Você quer se transformar em um vaso de honra? Entregue a sua vida para Jesus e comprometa-se em andar em conformidade às suas palavras, em conformidade à própria palavra do Filho de Deus. O problema é que todos nós muitas vezes queremos ser honrados, queremos ter esta honra diante de Deus, queremos ser honrados por Deus, mas não queremos nos constituirmos muitas vezes um vaso de honra diante do Senhor. Agora veja o que vai dizer lá em 1 Samuel 2, no versículo 30. 1 Samuel 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, para sempre. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Olha só, queridos, para quem é que Deus está dizendo isso aqui? Para o profeta Eli. Porque os filhos do profeta Eli estavam fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. E não houve uma repreensão da forma como Deus gostaria que houvesse da parte do pai, do profeta Eli, com relação a seus filhos. E por ele honrar muitas vezes mais os seus filhos do que o próprio Deus, Deus havia prometido ao profeta Eli que nunca deixaria de haver sucessor na sua linha sacerdotal do profeta Eli, ou do sacerdote Eli, me perdoe. Mas ele vai dizer agora aqui para Eli o seguinte, no 1 Samuel 2,30, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Olha só que palavra dura. Deus sempre irá honrar aquele que se constituir como um vaso de honra diante dele, meu irmão. Por isso é importante nós refletirmos sobre isso. Que tipo de vaso eu estou sendo hoje? Vaso de honra? Vaso de desonra? Então Deus sempre vai honrar aquele que se constituir como vaso de honra diante da sua presença.
Porém, os vasos de desonra, esses serão desmerecidos, como ele próprio diz aí em 1 Samuel 2,30. Aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam também serão desmerecidos, também serão desonrados. Agora, olha o que Deus disse, e eu vou repetir, em Jeremias 18, no versículo 6. Em Jeremias 18, no versículo 6, ele vai dizer: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Casa de Israel aqui significa nós hoje, né? Quem é a casa de Israel? A casa de Israel aqui somos nós, a igreja de Cristo, a igreja de Jesus é a casa de Israel nos dias atuais. Não mais a nação de Israel, né? Eu não vou entrar muito nessa questão, mas só para dar uma pincelada aqui você entender, Deus não tem mais nenhum compromisso com a nação de Israel. O compromisso do Senhor hoje é com a sua igreja constituída na pessoa de Jesus. Quem creu e entregou sua vida para Jesus, esse se torna filho de Deus e é com este que Deus tem compromisso. A nação de Israel, eles não creram e até hoje eles não crêem em Jesus como Filho de Deus. Ele não crê em Jesus como o único caminho, verdade e a vida. Que ninguém vai a Deus se não for por Ele, como o próprio Jesus diz lá em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. A nação de Israel não crê nisto. Vê Jesus como um profeta a mais. E Deus não tem mais compromisso com a nação de Israel, mas tem compromisso com a casa de Israel, representada hoje pela igreja, aqueles que tiveram as suas vidas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Lá em João, capítulo 1, versículo 11, inclusive vai dizer que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem que não recebeu a Jesus? Os judeus, os israelitas. A casa de Israel, a nação de Israel naqueles dias não recebeu a Jesus como Filho de Deus. O crucificaram. E em João capítulo 1, versículo 11 vai dizer isso. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. No versículo 12 já vai continuar dizendo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Então hoje, Deus tem compromisso com aqueles que creram no seu Filho e que, porque creram, se tornaram filhos de Deus. Então, a nação de Israel até hoje não crê. A nação de Israel não se tornou filhos de Deus. E Deus tem compromisso com aqueles que receberam seu Filho, que creram nele e entregaram suas vidas para ele. Lá, inclusive, em Romanos 9, 27, vai dizer assim também, com relação a Israel. Romanos 9, 27. Também Isaías clamava acerca de Israel, a nação. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Quem é o remanescente? É a igreja. Aqueles que entregaram suas vidas para Jesus. Esse é o remanescente. E a palavra diz aqui que o remanescente é que será salvo. Romanos 9, 27 diz: também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O remanescente é a igreja mesmo. É eu e você, nós que entregamos as nossas vidas para Jesus. Então Deus diz aí: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel, no versículo 6 de Jeremias 18. Então Deus está dizendo isso para o seu povo. O povo que hoje é a sua igreja, que é eu, você, nós que entregamos nossas vidas para Jesus. E aqui no versículo 2 de Jeremias, capítulo 18, a palavra também vai dizer assim, no início ali: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha o que Deus está dizendo para Jeremias: levanta-te e desce até a casa do oleiro. Por quê? Porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Esse deve ser o primeiro ato do cristão, aquele que entrega a sua vida para o Senhor, aquele que quer se comprometer com a palavra de Deus, deve ser de se levantar e se dispor a ouvir a ordem do Senhor sem questionar.
Observe que Jeremias aqui, ele se levanta, ele desce, em momento algum ele questiona. Jeremias se levantou sem questionar e se dispôs a descer para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir o que o Senhor tinha para falar com ele lá. Ele poderia até questionar o Senhor ali naquele momento. Por que o Senhor não fala comigo aqui mesmo? O Senhor não já está falando comigo? Por que o Senhor está dizendo para eu descer para lá ouvir as tuas palavras? Eu já estou ouvindo, Senhor, as tuas palavras aqui. O Senhor não poderia falar aqui mesmo? E Jeremias poderia ficar ali sem querer sair da sua zona de conforto. E assim somos nós, meu irmão. Como muitos de nós, às vezes, não queremos sair da nossa zona de conforto. Queremos as bênçãos de Deus, mas queremos que Deus nos abençoe aonde estamos, como estamos, do jeito que estamos, sem mudança, sem transformação nenhuma em nossas vidas. E Deus diz para Jeremias: levanta-te. Certamente Jeremias estava ali sentado, ou deitado, ou prostrado. Em pé ele não estava, porque Deus fala: levanta-te e desce e vai até a casa do oleiro. Lá sim, lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Muitas vezes Deus está querendo que nós nos levantemos e que também desçamos para ter um encontro com Ele, para ouvir as suas palavras. Quantas vezes não entendemos o agir de Deus em nossas vidas e ficamos questionando: por que isso? Por que daquilo? Meu irmão, Deus tem um agir e muitas vezes diferente na vida de cada um de nós. Nós só precisamos se dispor em obedecer a palavra do Senhor. A coisa pode até não estar boa para você hoje, mas não fique questionando, não fique reclamando, não fique murmurando. Apenas obedeça. Obedeça aquilo que está na palavra de Deus, que com certeza Deus vai ser contigo. Muitas vezes nós não entendemos e ficamos questionando o agir de Deus. Nós não estamos aqui para questionar nada, nós estamos aqui apenas para obedecer. Eu gostaria até de parafrasear aqui uma palavra que o profeta Samuel deu para o rei Saul ali naqueles dias, em 1 Samuel 15, versículo 22. Em 1 Samuel 15, versículo 22, diz assim: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso é Samuel, o profeta Samuel, para o rei Saul, porque o rei Saul havia desobedecido às ordens de Samuel. Ele não poderia fazer o sacrifício no lugar do profeta. E o rei Saul foi lá e fez o sacrifício, temendo ao povo. Ele vai e faz o sacrifício antes do profeta chegar no local. E quando o profeta Samuel chega, dá uma bronca dele, dá uma repreensão e diz a ele que o Senhor iria tirar das mãos dele o reino e ia entregar para outro. E aí em 1 Samuel 15, 22, a parte final do versículo, ele vai dizer: Saul, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Você tinha que ter obedecido, você não tinha que ter feito nenhum tipo de sacrifício. Sacrificar animais pertencia, era um ofício para Samuel, para o sacerdote, e Saul fez o que não lhe era lícito fazer. Mas eu quero parafrasear o que Samuel disse para o rei Saul aqui, falando que o obedecer é melhor do que o questionar. Hoje não precisamos mais fazer sacrifícios de animais para termos nossos pecados perdoados, porque Cristo, Ele se sacrificou por cada um de nós. Cristo é o nosso sacrifício. Nele está todos os nossos pecados, desde que nós nos arrependamos e os confessemos diante do Senhor. Ele carregou todos os nossos pecados. Eu não preciso mais hoje matar um cordeiro, derramar o seu sangue, porque Cristo já fez isso com Ele próprio. Ele derramou o seu próprio sangue pelos nossos pecados. Então, gostaria de parafrasear aqui dizendo que é melhor é obedecer do que questionar. Não precisamos mais sacrificar. Mas no lugar do sacrificar, muitas vezes nós ficamos questionando. E ao invés de você questionar, obedeça, meu irmão. Obedeça que você vai ser tremendamente abençoado pelo Senhor. Não questione, simplesmente obedeça. Se Deus mandou, faça sem questionar. Vá em frente, não fique questionando. Deus sempre tem o que é melhor para cada um de nós. Se Deus, por exemplo, mandou você perdoar, por que você ainda não perdoou? Como é que você quer se tornar um vaso de honra se você não está atento, se você não está disposto, se você não se dispõe a obedecer a palavra
de Deus em sua vida. Deus disse para Jeremias ali: levanta-te e desce até a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. E de fato Jeremias ouviu e obedeceu, não questionou, não desobedeceu. E muitas vezes Deus está falando também, fazendo-nos ouvir as suas palavras. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, uma pregação, ou então lemos a Bíblia, que é o mais correto, você está sempre lendo a palavra de Deus, Deus está falando. E por que que muitas vezes nós não estamos fazendo e muitas vezes estamos até questionando? Então o obedecer é melhor do que o questionar. Se Deus mandou, faça sem questionar. Se Deus mandou você perdoar, perdoe. Não fique questionando, não fique se justificando, não fique dando desculpas. Ah, mas por causa disso ou por causa daquilo, até que eu pensei, mas diante de Deus não tem mais. Diante de Deus tem ação. Ele quer que você faça o que Ele lhe mandou fazer. Inclusive em João 16:33, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. João 16:33. Agora, se Jesus falou tem de bom ânimo, por que que nós temos que ficar questionando tanta coisa que está acontecendo nas nossas vidas? A gente vê tantas pessoas, às vezes até reclamando, murmurando, e outras questionando por que que está acontecendo isso, por que daquilo outro. Nós devemos simplesmente ter o bom ânimo. Ter bom ânimo é confiar em Deus, levantar a cabeça, confiar no Senhor, sem questionar os desígnios de Deus para mim, para a minha vida e por tudo que está acontecendo. Nós devemos ter o bom ânimo confiando nele. Muitas vezes precisamos levantar a cabeça e ter esse bom ânimo que Jesus nos mandou ter. Eu não sei qual é a sua situação nesse momento, não sei pelo que você está passando. Talvez você se encontre aí até prostrado diante de uma situação triste, né, na sua vida, prostrado diante de uma tristeza aí, de uma situação em que você passou por uma decepção. Talvez você esteja prostrado diante disto. Outros estão prostrados diante da bebedice, das drogas. Outros estão prostrados diante de uma enfermidade. Eu não sei diante do que você possa estar aí prostrado, mas tenha o bom ânimo. Levante-se e desça até a casa do oleiro, até a presença do Senhor. O oleiro ali significa o Senhor. Salmos 37:23, inclusive, vai dizer assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho ele se compraz, ele se alegra. Se ele cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Deus é aquele que firma os nossos passos. E no nosso caminho Deus vai se alegrar. Se nós cairmos, como está aqui no Salmo 37:23, se nós cairmos, nós não iremos ficar prostrados, porque Ele nos segura pela sua mão. Agora, eu só quero fazer uma observação, que Deus vai segurar pela mão aquele que tiver o bom ânimo, aquele que confiar nele, aquele que crer nele. Por isso Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas nunca percam o bom ânimo. Tenham bom ânimo. Jesus está garantindo que nós vamos passar por aflições. Você pode estar até passando por alguma agora nesse momento, por esses dias. Mas Jesus diz: tende bom ânimo, não perca o ânimo, não perca a fé, não perca a esperança, não perca a sua confiança num Deus que está no controle de todas as coisas. Deus vai nos segurar pela mão, desde que tenhamos este bom ânimo, esta confiança nele. Ainda que você esteja aí prostrado, diante de sua dor, diante do seu sofrimento, a palavra de Deus vai dizer para nós o que disse ali para Jeremias, em Jeremias 18, versículo 2: levanta-te e desce e vai até a casa do oleiro. O oleiro ali, como eu disse, representando o próprio Senhor, representando a Deus, E Deus vai dizer ali para Jeremias: olha, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. E aí Deus está dizendo para mim e para você: então levante-se e desce e vai até a casa do oleiro. Vai ter com o Senhor, vai ter com Jesus. Entrega a sua vida para Jesus, comprometa-se com Ele. Você vai ver como vai mudar a sua vida da noite para o dia. É da noite para o dia mesmo. Não vai ter um prazo de 10, 20, 30 dias, não. Da noite para o dia, meu irmão.
você vai se ver outra pessoa. Você vai se ver uma pessoa transformada, uma pessoa mudada. Aquilo que você achava que tinha tanta importância em sua vida passa a não ter mais, porque a maior importância agora na nossa vida é satisfazer a vontade de Deus. Aquilo que nos incomodava tanto já não vai nos incomodar mais. Aquele a quem nós odiávamos, aquele a qual nós estávamos ofendidos com ele, nós já não estaremos mais. Sua vida vai mudar da noite para o dia, mas você precisa se levantar e descer até a casa do oleiro. Você precisa se levantar e descer até a casa daquele que pode mudar sua vida, que é o Senhor Jesus, tá certo? E eu já lhe disse, você sabe aí quem representa o oleiro nesse contexto, né? É o próprio Senhor. Então levanta-te, desce desse seu estado muitas vezes aí de desânimo, estado de inércia, e vai ter com o oleiro, que ele vai te fazer ouvir as suas próprias palavras. Foi o que ele falou para Jeremias, Jeremias 18, versículo 2. Deus, meu irmão, Ele quer nos fazer ouvir as suas próprias palavras. Deus quer fazer você ouvir as palavras que Ele tem para a sua vida, palavras de bênção, palavras que vão te conduzir à vida eterna. De que forma nós iremos ouvir então essas palavras que Deus tem para dizer para cada um de nós? Para mim, para você, para a sua vida. Nós precisamos também ler a palavra de Deus. Não fique aí só querendo ouvir Deus falar através de pregações, através de mensagens. Deus fala através de mensagens, de pregações, de sermões. Deus tem várias formas de nos falar, mas a principal é a própria palavra de Deus, a Bíblia. Ali está a revelação de Deus para as nossas vidas. Deus ali está falando conosco diretamente. Leia a Bíblia que Deus vai estar falando com você. Inclusive em Oséias 4, no versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque está faltando conhecimento. O verdadeiro conhecimento. Às vezes a pessoa está cheia de conhecimento do homem. Homens que leem a Bíblia e distorcem a palavra de Deus e aplicam ensinamentos heréticos em cima de você. E você está cheio de conhecimento, mas tudo errado. O verdadeiro conhecimento que nos conduz à vida eterna está na Bíblia, na palavra de Deus. Não fique lendo a Bíblia através de outras pessoas. Não fique terceirizando a leitura da Bíblia. Tem pessoas que terceirizam, conhecem muito a Bíblia, mas porque ouviu falar, fulano falou, ciclano, belclano, a instituição religiosa que ele faz parte fala para ele que assim está escrito e ele está crendo, e muitas vezes vem muitas distorções e você vai ser destruído em sua vida espiritual porque está lhe faltando o verdadeiro conhecimento. Você pode dizer: ah não, eu tenho muito conhecimento, sou cheio de conhecimento, conheço muito das coisas, principalmente da palavra de Deus, mas às vezes de uma forma totalmente distorcida, porque você creu naquilo que lhe passaram segundo a visão daqueles que lhe passaram. Mas será que você está tendo a real convicção dos fatos de acordo está na própria palavra de Deus? Você precisa ler a palavra de Deus. Por isso que Oséias 4, versículo 6 diz aí, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. No Salmo 1, versículo 2, vai dizer assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele está falando aqui do homem bem-aventurado, da mulher bem-aventurada, que ele vai justamente citar no versículo antes. Salmo 1, versículo 1, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Tem a sua lei na palavra de Deus. Na palavra de Deus ele medita de dia e medita também de noite. 2 vezes por dia. Medita de manhã, medita de noite. É triste saber que tem pessoas que nenhuma vez no dia medita na palavra do Senhor. Nenhuma vez. É triste. Passa dias sem meditar na palavra de Deus, sem abrir a Bíblia. E hoje está tão fácil, a Bíblia está até no celular.
Você poderia todos os dias, já que você não está cumprindo aqui o que diz a palavra, que bem-aventurado é aquele que medita 2 vezes por dia, né? Tem o seu prazer em meditar na palavra de Deus e medita 2 vezes, mas que não medite 2, medite pelo menos 1. E se possível, se você tem família, faça isso juntamente com a família, com seus filhos, sua esposa, seu esposo. Você vai ver o quanto você vai ganhar com isso. Como você vai se transformar em um vaso de honra, um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Você precisa ouvir as palavras do Senhor. Nós vemos aí que no versículo 2, Deus disse para Jeremias: levanta-te e desce até a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Você quer ouvir a palavra do Senhor? Desça dessa vida que você está, nessa correria, essa vida que o mundo está te engolindo, e vá ter com Deus, leia a Bíblia. Mateus 7, 24, Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque aí caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu porque ela foi edificada sobre a rocha. Você precisa ouvir a palavra do Senhor. Você precisa conhecer a palavra do Senhor. Leia a palavra de Deus. Como o próprio Deus disse aí para Jeremias no versículo 2, para ele se levantar e descer e ir à casa do oleiro, porque lá ele faria ouvir as suas palavras. Então levante-se também, sabe do quê? Do seu sono, muitas vezes espiritual. Nós às vezes estamos dormindo espiritualmente falando. Muitos estão dormindo na presença do Senhor. É por isso que lá em Efésios 5, versículo 14, a palavra de Deus vai dizer assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mas para Cristo nos iluminar, meu irmão, nós precisamos nos despertarmos do nosso sono. Nós estamos dormindo. E a palavra diz assim: levanta-te dentre os mortos. Efésios 5, versículo 14, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Quem são esses mortos aqui? Os mortos espirituais. Estão aí vivos fisicamente, mas espiritualmente estão mortos. E nós estamos muitas vezes dormindo no meio deles. E a palavra está dizendo: olha, desperta, tu estás dormindo, levanta-te dentre os mortos para que Cristo te ilumine. Você quer ser vaso de honra nas mãos do Senhor? Levanta-te dentre os mortos. Desperta, ó tu que dormes, para que Cristo venha a te iluminar. Queridos, você é um vaso e Deus é que é o oleiro. Não vamos muitas vezes inverter esse quadro, tá certo? Nós somos um vaso. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que estão invertendo, coloca Deus como vaso e Ele como oleiro. O oleiro é Deus. É Deus quem faz o vaso, é Deus quem dá as ordens. E é o vaso quem obedece às ordens para servir ao oleiro. Então não tente nunca inverter esse quadro. E quando é que nós estamos muitas vezes invertendo esse quadro? Sabe quando é? É quando nós queremos mais ser servidos do que servir ao Senhor. Você já viu alguém assim? Que não quer fazer a obra de Deus, não quer fazer nada em prol do reino de Deus, não quer fazer a obra, mas ele quer ser servido. Ele todo dia pede uma coisa a Deus. Todo dia ele está pedindo as coisas para Deus. E ainda fica reclamando às vezes porque Deus não deu, Deus não abençoou. Reclama daquele que já recebeu e ele ainda não recebeu. Ele fica ali na mente dele murmurando, reparando, questionando, se queixando, se colocando no lugar do oleiro, enquanto ele deveria estar se colocando no lugar do vaso. É quando nós queremos mais ser servido do que servir. O próprio Jesus, ele vai dizer em Marcos 10, 45, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, queridos, não se entregue muitas vezes às coisas desse mundo. Você precisa ter essa atitude de levantar e descer. Descer para ir ter com Deus, para ouvir ali as suas palavras. Precisamos também muitas vezes descer daquilo que nos distancia de Deus. O que tem te distanciado de Deus? E eu vou dar aqui alguns exemplos. Muitas vezes precisamos descer do nosso orgulho. Precisamos descer do nosso egoísmo, da nossa prepotência, da nossa soberba.
Precisamos descer muitas vezes da nossa presunção, da nossa ganância, a nossa altivez de espírito, a nossa autossuficiência. Quantas vezes nos achamos autossuficientes? Achamos que podemos resolver tudo, nem lembramos de pedir nada a Deus, nem de orar a Deus. Principalmente aqueles que às vezes têm uma condição financeira boa, né? Lembra que o dinheiro pode tudo, compra tudo, traz os melhores médicos, pode ter acesso aos melhores recursos. Nós precisamos descer da nossa presunção, da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Devemos descer daquilo que está nos enchendo tanto. Às vezes estamos tão cheios de nós mesmos, meu irmão. Nós precisamos descer de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Tudo aquilo que tem nos levado para longe de Deus. Por isso que Deus disse lá ao profeta Jeremias: levanta-te e desce até a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus está querendo que você desça para você poder ouvir as suas palavras. Muitas vezes não estamos dando ouvido à palavra de Deus porque estamos lá em cima, lá no alto do nosso orgulho, se achando o máximo, achando que podemos tudo sem Deus. Lá no Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Sem Deus, ali está querendo dizer que nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não vamos chegar ao lugar algum. Então desça, porque em Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Antes de vir a ruína, vem a soberba. Antes de que venha a queda, vem a altivez de espírito. Mas em 1 Pedro 5,5 a palavra vai dizer que Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede da sua graça. Deus quer distância daquele que é soberbo. Deus resiste à presença do soberbo. Deus resiste aos soberbos, Ele não quer nem perto dele. Mas aos humildes a palavra diz aqui que Ele vai conceder a sua graça. 1 Pedro 5, versículo 5 está escrito isso aí. Então desça de onde você estiver para ter um encontro com o Senhor. Você é um vaso precioso nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Deus é o nosso oleiro. Só Ele pode pegar um vaso que foi totalmente destruído e refazê-lo novamente. A palavra vai dizer aí que quando Jeremias estava ali, no versículo 4 do capítulo 18, vai dizer que como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou ele a fazer outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Só Deus, só Jesus pode pegar um vaso que foi quebrado, destruído e refazê-lo novamente. Este vaso é eu, este vaso é você. Você pode estar se sentindo como for aí, Ele pode te colocar de pé novamente. Como diz lá no Salmo 37:23, que eu vou encerrar aqui. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho Ele se compraz. Se este homem cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? Então que Deus esteja abençoando a sua vida, te fazendo um vaso de honra nas mãos dele. Que você tenha esse desejo ardente de ser esse vaso de honra nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede de vida, por esse momento de estarmos aqui meditando na Tua Palavra, que o Senhor perdoe todas as nossas ofensas, que o Senhor possa estar nos dando força para nos constituirmos cada dia vasos de honra na Tua presença. Que o Senhor nos dê condições, que o Senhor nos dê força e que nós possamos a cada dia ter esse desejo de estar sendo esse vaso de honra e não um vaso de desonra diante de Ti. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte neste momento, abençoe as suas vidas, suas famílias, e que o Senhor possa estar nos dando um dia e uma semana debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus.